passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, e o versículo de número 14. Hebreus, capítulo 12, e esse versículo de número 14, essas palavras do escritor pelo Espírito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus queridos, há uma pequena, profunda, mas imensa palavra na Bíblia que aparece 900 vezes nas páginas das Escrituras. Ela aparece no primeiro livro da Bíblia e também aparece novamente no último livro da Bíblia. Há aqui um livro inteiro no Antigo Testamento dedicado a essa palavra, o livro de Levíticos. Mas é uma palavra pouco compreendida e pouco considerada em nossos dias. É a palavra que por excelência representa o caráter de Deus. É uma palavra usada na Bíblia para definir a natureza de todo verdadeiro crente. E essa pequena palavra, profunda palavra, tem sido quase arrancada por Satanás da igreja moderna, contemporânea, do dicionário da igreja atual. E essa pequena e tremenda palavra é a palavra santo, de onde nós derivamos santidade e santificação, de onde nós tiramos santidade para o Senhor. Esse é o nosso assunto nessa manhã, definindo santificação. Bem, nós daremos continuidade ao tema iniciado no domingo passado, sobre santificação, quando nós lidamos sobre a santificação da vida dos pensamentos, ou aquelas grandes diretrizes da palavra de Deus para a vida dos pensamentos, o painel de controle da alma, assim por dizer, a mente. A santificação, ela inicia-se na mente, e nós temos na palavra de Deus diretrizes tão claras, chaves para lidarmos com a imaginação, com os pensamentos e santificar as nossas vidas e os nossos pensamentos para o Senhor. Mas nessa manhã nós queremos abrir um pouco o escopo no tema de santificação e buscar aqui em alguns poucos versículos trazer a definição bíblica do que seja santificação. Bem, um pouquinho de hermenêutica, de interpretação bíblica antes de iniciarmos. Todas as vezes que, como crentes, nós buscarmos conhecer com mais precisão uma doutrina, um termo, um conceito da palavra de Deus, o passo inicial não é tomar um livro de teologia sistemática da prateleira, nem o teu dicionário de português moderno, arcaico, para saber o significado da palavra santificação, ou eleição, ou paz, ou o que quer que seja que você deseja conhecer mais a fundo. Mas o passo a ser tomado é ir na própria palavra de Deus, a Bíblia, e procurar em todos os textos onde esse termo, ou essa frase, ou essa doutrina aparece, e assim você lê o contexto em torno desse versículo, e você percebe o significado que o Espírito Santo de Deus atribuiu a essa palavra, ou esse conceito. Se nós desejamos, por exemplo, entender o que a Bíblia quer dizer ou define sobre santificação, então um bom exercício em sua casa é pegar a sua chave bíblica, o seu dicionário Strong's, ali onde você tem essa chave bíblica, ou algum outro, e ali você tem a palavra santificação e todos os versículos na Bíblia, 10, 100, 250, onde esse termo aparece. Em teu exercício, você vai nos textos, nos capítulos, estudando o contexto, lendo aquele versículo e compreendendo a faceta dada pelo Espírito Santo a essa doutrina, essa palavra. E ali você vai entender, então, reunindo cada uma dessas facetas, a ideia e a figura completa do que é santificação, do que é eleição, ou qualquer outra doutrina gloriosa e profunda da palavra de Deus. Se você vai a um dicionário para buscar o significado de uma doutrina ou de um termo como esse, você vai encontrar a definição humana, contemporânea, do que seja santificação. Mas se você deseja saber o que o Espírito Santo revelou ou entende na palavra sobre doutrina X ou Y, então você procura os versículos e os textos, e ali você reúne as facetas, então você pode ter clareza e certeza sobre o ensino da palavra de Deus. Esse é um exercício maravilhoso e um exercício simples, que todo crente pode realizar em casa, em seu caderno de anotação, e estudar e se aprofundar na palavra de Deus, considerando o que a Bíblia ensina sobre essas grandes doutrinas. Bem, fechamos o parênteses aqui.
porque é para a palavra de Deus que nós devemos nos voltar para compreender o que seja santificação. Bem, santificação são palavras tremendamente mal usadas e compreendidas na igreja moderna, como eu mencionei. Eu não me refiro ao mundo, o uso, a ideia sobre santidade, ser santo no mundo, mas na igreja do Senhor Jesus Cristo. Para algumas pessoas, a ideia de santificação parece trazer uma ideia de algo arcaico, medieval, monastério, roupas, mantos, coisa desse tipo. Para outras pessoas, a palavra, ela soa um tom de moralismo, legalismo religioso, isto é. Para outras pessoas, santificação envolve uma grande lista de proibições. Não toque isso, não faça aquilo mais, regulações a serem seguidas. Na mente de muitas pessoas, quando o termo santificação é anunciado, são ideias como essas que parecem surgir. Legalismo, medievalismo, um peso. Para outras pessoas, santificação ou santidade parece estar associado à hipocrisia, a colocar-se acima de outras pessoas, uma ideia de certa soberba religiosa. É isso que passa na mente de muitos indivíduos em nossa pátria. E para muitas pessoas, crentes em Jesus Cristo, santificação parece mais uma imensa montanha difícil de ser escalada, um objetivo impossível, um objetivo tedioso, como chegar ou carregar um fardo, carregar um peso nas costas, uma corrente. Para muito crente em Jesus Cristo, de alguma maneira, essa ideia começou a tomar lugar na mente. E assim é muito importante que nós limpemos a palavra e voltemos os nossos olhos de volta à palavra de Deus para ver a definição do Espírito Santo sobre santificação e porque santificação é a marca de um crente. Essa característica, o cartão de visita de todo verdadeiro e genuíno crente em Jesus Cristo. Bem, nenhuma dessas ideias que eu acabei de mencionar chegam nem próximo à beleza, à glória, à praticidade do que seja santificação na palavra de Deus, da definição bíblica do que é santificação e do que a santificação faz, realiza e alcança na vida de um crente verdadeiro. Bem, veja novamente essas palavras aqui de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. São palavras bem gráficas. Segui a paz com todos os homens, isto é, e a santificação, sem a qual, e qual aqui se refere em particular à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra traduzida do grego aqui, santificação, traz a ideia de separação de algo para algo. Nessas 900 vezes em que essa pequena palavra aparece tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, e as suas derivações, santificado, santo, é a mesma ideia. Santificação é ser separado de algo para algo. Bem, de acordo com o uso bíblico, santo é ser colocado para o lado, à parte, separado de um contexto para fora dele, para dentro de outro contexto. Separado de um uso comum, mundano, baixo, para o propósito de ser dedicado, devoto, entregue ao serviço de Deus. E isso na palavra de Deus se aplica a muitas coisas. Santificação de objetos, por exemplo, como os utensílios no templo, os vasos. Eram vasos separados somente para o serviço do Senhor, para a glória do Senhor. Eram dispensados e colocados à parte para um objetivo único, separado para Deus. Não poderia ser usado para qualquer outro fim ou objetivo. Quando aqueles vasos do templo, nós lemos, foram levados pelos babilônios, e as coisas do Senhor foram levadas para os templos dos deuses cananeus, nós percebemos a santidade de Deus manifesta mesmo naqueles objetos, as estátuas caindo no chão e quebrando suas cabeças diante da santidade das coisas que pertencem ao templo de Deus. Assim, a palavra santificação, quando atribuída a objetos, significa objetos que são colocados à parte para a glória, para o serviço do Senhor. Quando é atribuída a um lugar, como, por exemplo, o templo, o tabernáculo, é um local separado para o culto a Deus, para os sacrifícios do Senhor, para um propósito único. Não é um lugar para pessoas se reunirem para todo tipo de encontro, ideias, mas um espaço separado para a reunião do povo de Deus, para uma diretriz estabelecida por Deus, para a sua glória. Às vezes o termo santo ou santificação é atribuído na Bíblia a ocasiões, por exemplo, dias solenes, as festas judaicas, os sábados. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor santificado ou separado para um propósito de adoração
Estudo da palavra, serviço do Senhor. E muitas vezes pessoas na Bíblia são santificadas ou separadas. Nós temos os levitas, os sacerdotes, um grupo inteiro de pessoas separado por toda a vida para o serviço do Senhor, para a obra do Senhor. E assim uma pessoa salva em Cristo Jesus. Ela é considerada uma pessoa que foi separada do mundo, de uma vida voltada para o aqui, para o agora. Alguém chamado por Deus para fora do domínio do pecado e de Satanás, de um estado de condenação, vazio e perdição, para Deus, para conhecer a Deus, para andar com Ele, para ser o objeto da sua afeição, um instrumento em seu serviço. Essa é a ideia de santificação. Santidade ou santificação quer dizer ser separado para algo. Bem, obviamente você já deve ter percebido que santificação envolve dois aspectos. Envolve um aspecto negativo e envolve um aspecto positivo. Porque santificação, negativamente falado, é ser separado de algo. Aí está a ideia de subtrair. Daí negativo. Negativo não no sentido de mal, mas no sentido de subtrair. Ser separado, tirado de um contexto. Esse é o chamado para fora do mundo. Esse é o chamado para fora de uma vida voltada para o aqui, para o agora. Separar-se do pecado. Como crente, separar-se do erro, de falsas doutrinas, de falsos grupos religiosos, de igrejas onde a mistura de doutrinas, mundo e Bíblia, é o chamado para sair. Isso é santificação. Esse é o aspecto negativo, que é positivo, obviamente, mas é separar-se de algo que é desagradável a Deus. E o aspecto positivo quer dizer separar-se para algo, sair de um lugar, de um contexto, em direção a outro, para envolver-se nesse outro contexto. E esse é o chamado para santificação e consagração a Deus, serviço, entrega e adoração. Queridos, é muito fácil perceber a lógica por trás disso. Nós não podemos nos consagrar a Deus, nem adorá-lo, nem servi-lo, nem louvá-lo, nem oferecer os nossos dons a Deus, se nós não tiramos os nossos pés, a nossa mente e o nosso coração deste mundo. Deus não receberá a nossa adoração, as nossas dádivas, o nosso louvor, o nosso evangelismo, se nós estamos no mundo ainda, se nós não saímos do nosso coração, o nosso envolvimento com coisas que desagradam a dele. Assim, santificação não é apenas positiva no sentido de envolvimento com o Senhor, de louvor e gratidão, de serviço, mas também é separar-se. Os vasos utilizados no templo eram separados do seu uso comum para serem dedicados ao Senhor. Não lhes era atribuído nenhum outro uso. Assim também deve ser o crente em Jesus Cristo. De que maneira um Deus santo e glorioso pode receber o nosso louvor e adoração em sua casa, o nosso serviço, se nós ainda estamos com o pé e o coração no mundo? É impossível. Nós não podemos nos enganar. Daí a gravidade e a seriedade dessas palavras. Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus desse lado do céu, nem do outro lado do céu, sem santificação. Bem, santificação, amigos, tem um início. E o começo da santificação é a conversão, é a salvação. Tudo começa ali. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, porque nós temos essa verdade declarada de uma maneira muito clara. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, essas palavras, Paulo escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, separados, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você vê a repetição aqui, santificados em Cristo, chamados santos, a redundância de propósito. Essa é uma introdução típica do apóstolo Paulo, não é? Ele escreve a pessoas que viviam no mundo, mas que foram santificados, subtraídos, separados de uma vida voltada para este mundo e agora santos para o Senhor. Dois aspectos estão aqui, o aspecto negativo de separação e o aspecto positivo de entrega. Ele diz, chamados santos, santificados em Cristo, isso se refere à salvação. Foi em Jesus Cristo que nós fomos separados de uma vida voltada para esse mundo
e de tudo aquilo que caracteriza este mundo para o Senhor, para o seu reino, quando Deus operou em nossas almas. E pela primeira vez Ele abriu o nosso entendimento, Ele nos levou a perceber a nossa dívida para com o Pai, e a mancha em nossa alma, e a nossa falência moral, e o quanto nós vivíamos e amávamos esse mundo. Mas Ele não parou por aí. O arrependimento nos levou a Deus, e a separação deste mundo em nosso coração, e a santificação foi iniciada ali. Um princípio foi implantado dentro de todo crente, um princípio de santificação. Bem, isso é muito importante, porque quando uma pessoa é salva, ela não é imediatamente, no estalar de dedos, transformada em uma pessoa imaculada, perfeita. Não, na verdade é um princípio que é instalado dentro dele, dela. É como uma fonte de água cristalina que é aberta, que começa a lavar, e a fluir, e a dar vida, e a transformar. Essa é a ideia, esse é o início da santificação. Um princípio instalado dentro de nós. Veja também Romanos, capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30, onde Paulo diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Chamou, chamado. Esse é um chamado para a salvação, que é um chamado ao mesmo tempo para a santificação. É tremendo ouvir essas palavras do apóstolo Paulo aqui. Chamou para fora do pecado, chamou para Deus. O início da conversão, tudo começa aqui. É por isso que nós utilizamos o termo conversão como um sinônimo de salvação. Porque enquanto salvação é essa obra invisível na alma de uma pessoa, conversão, sinônimo, é aquilo que as pessoas em volta percebem da salvação em uma vida. Eles veem que a salvação ocorreu porque a pessoa foi convertida. Ela estava indo em uma direção no mundo, para essa vida, para o ego, e ela converteu para Deus, voltou-se para o Senhor. E essa é a ideia de santificação aqui também. Bem, o chamado para a santificação, amigos, é um chamado de Deus na conversão, que deve acontecer em um determinado momento da vida de um indivíduo, e daí por diante, por toda a vida e até o final dela, porque trata-se de uma contínua separação do pecado, uma contínua purificação do ser pela palavra, pela dependência do Senhor, em oração, uma contínua consagração, positivamente agora, total a Deus, de vida, de entrega, de tempo, para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo, para conhecer a sua vontade, as suas exigências, as suas promessas também. É uma contínua separação do mundo por toda a jornada, e uma contínua entrega e envolvimento com Deus e com o seu reino. Então essa é a característica de santificação. É um elemento negativo e é um elemento positivo. Nós somos esses indivíduos que foram separados por Deus para o seu serviço, para glorificá-lo, para representá-lo neste mundo. E se Deus é santo, então cabe aos crentes em Jesus Cristo a santidade, a santificação. Irmãos, essa deve ser a marca mais característica e visível de um crente em Jesus Cristo. Esse deve ser o cartão de visita de todo crente em Jesus Cristo, que ele é diferente, a sua atitude é diferente, o seu linguajar foi purificado, os seus pensamentos, as suas ações são continuamente dedicadas ao trono da graça de Deus para serem purificadas. Há uma luta contra o pecado, há um esforço para uma vida separada do mundo, há um chamado para a santificação, é um chamado para toda a vida. Nós lemos sobre isso, chamados por Deus. Bem, envolve a alma, envolve o corpo, envolve a vida dos pensamentos, como nós vimos. Cada esfera da vida do salvo é agora separada e dedicada no altar do Senhor, para a glória dele. É um chamado de tempo integral, é um chamado contínuo. Deus não possui crentes do tipo agente secreto, que na igreja está no uniforme e no dia a dia está sem uniforme. Não há tal coisa, queridos. A marca de uma pessoa salva é esse processo de santificação operando em sua vida, e é visto na atitude, na palavra, no viver algo diferente, algo separado deste mundo. Há uma certa beleza, uma certa nobreza ali, algo que foi implantado, um princípio que leva essa pessoa continuamente a mudar, a melhorar. Isso é chamado de santificação, mais e mais separado deste mundo.
mais e mais voltado para Deus. É um chamado de tempo integral. É um chamado porque é mais do que um chamado. A Bíblia usa a ilustração de libertação. A ilustração de ter sido comprado, um crente comprado de um mercado de escravo. Nós éramos escravos do pecado. E ali estávamos nós, nas mãos de Satanás, agrilhoados pelo pecado, nesse mercado de escravos, para ser vendido para todo tipo de concupiscência, todo tipo de senhorio nesse mundo. E Cristo nos comprou para sermos livres, mas escravos dele, sim, servos do Senhor Jesus Cristo. É um chamado para toda a vida. É um chamado ao senhorio de Cristo Jesus. E essa é a ideia por trás do elemento positivo de entrega. É um chamado para Cristo. Um chamado de vivermos vidas voltadas para Ele. Bem, assim nós podemos perceber quão errada é a ideia que muitas pessoas têm sobre santificação. Como se santificação fosse algo legalista, como se fosse superioridade a outras pessoas, ou um fardo, ou uma montanha a ser escalada. Não, santificação é um princípio natural na vida de um crente. É algo que flui dentro dele. É algo que está continuamente, é como uma inclinação para algo. Ele não pode deixar de se santificar por um mês, por 2 meses. É algo contínuo, há sempre uma luta contra o pecado. Há sempre um desejo de servir mais a Deus e conhecê-lo mais e ser desenraizado desse mundo para viver para a glória de Deus. O crente deve agora viver de acordo com a sua nova natureza e Deus o auxiliará, porque santificação é uma dedicação de vida inteira dedicada à glória do Senhor. Santificação, queridos, não é uma lista de coisas a serem feitas ou não serem feitas. Santificação não é uma lista de coisas que podem ou não podem ser feitas. Santificação não é uma lista, é uma vida. É uma disposição natural do ser. É uma alegria no íntimo do crente. É um combate. É uma inclinação natural que foi colocada dentro de cada convertido para a santificação. Assim, isso é parte natural da vida de cada crente. Bem, eu creio que seria muito interessante para nós também observarmos um pouco sobre o ensino de santificação na história da igreja. Talvez isso nos dê um panorama interessante. Porque o tema da santificação tem recebido ao longo da história do cristianismo um número de ênfases diferentes. E eu gostaria que os irmãos considerassem isso. Para a igreja inicial no primeiro século, nas páginas do Novo Testamento, santificação ou santidade é isso que estava na mente de cada crente. E nós percebemos nas páginas do Novo Testamento. Para a igreja inicial, santificação ou santidade era ser como Jesus Cristo. Essa era a ideia. Santificação para um crente no início do Novo Testamento, na igreja iniciante, era assemelhar-se ao Senhor Jesus Cristo em pureza, em amor, em dedicação. Nós lemos em Atos, por exemplo, no capítulo 11, e o versículo de número 26, essas palavras: E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja, isto é, os apóstolos e os discípulos, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, crentes, pela primeira vez na história, isto é, chamados cristãos. Esse é um versículo muito interessante. Eles estavam reunidos e naquela cidade de Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Essa foi a primeira vez na história que os crentes foram rotulados. Cristão é um termo muito interessante, ele tem esse ão no português, não é? Esse sufixo, que traz uma ideia de grande, superlativo, mas no grego é exatamente o contrário, é cristinho. Olha os cristinhos aí. Por quê? Porque os indivíduos daquela época, em um contexto pagão, na Ásia, nesses países em redor de Israel, filisteus, cananeus, toda aquela influência do politeísmo, eles tinham as imagens, as estátuas dos seus deuses em miniatura, para levar para casa, para colocar no seu altar. Eram pequenos deuses, pequenos Júpiteres, pequenos Zeus, pequenas Atenas, em miniaturas, que representavam a ideia que eles tinham do seu Deus, do seu ídolo, do seu semideus ou herói. E assim, quando aquele povo começou a observar esses discípulos, e porque eles tinham visto, ouvido falar do Senhor Jesus Cristo, então eles disseram: veja o pequeno ídolo de Cristo, veja o pequeno cristinho, eles se parecem tanto
com o seu Senhor. Eles andam, eles falam, eles vivem, eles amam como Jesus Cristo. E ali eles foram rotulados como cristão. E assim, para os crentes do primeiro século, santificação tinha a ver com assemelhar-se ao seu Senhor, ser como Jesus Cristo. E eles foram de tal maneira que foram rotulados de pequenos cristos, cristãos, na sua maneira de viver, no seu amor, na sua paciência, na sua bondade, na sua alegria, na sua certeza de vida eterna. É tremendo pensar sobre isso. Um pequeno Cristo, parecia-se como com o seu Senhor em pureza, em atos de amor e misericórdia, em uma dedicação de vida voltada ao seu Deus. Para a igreja inicial, santidade era ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E isso ainda deve ser o nosso objetivo até hoje. Sermos mais como o Salvador, conhecê-lo, observar o seu caráter, a sua palavra e vivermos neste mundo como pequenos cristos, isto é, em santificação. Ser Cristo visto em nossas vidas. Mas, queridos, aos poucos, conforme a igreja se espalhou por toda parte, esse foco de santificação como assemelhar-se a Jesus Cristo começou a mudar e tomar um ângulo diferente. E alguns séculos passaram, a igreja se espalhou por toda parte, e santificação começou mais a ser identificado como o afastamento das contaminações da sociedade. Você percebe? O foco começa a mudar. A ideia de santificação na mente do povo de Deus em muitas igrejas, conforme os séculos passaram, já não era tanto assemelhar-se a Cristo, sim, assemelhar-se a Cristo, mas agora o foco maior parecia ser separar-se das contaminações da sociedade em volta. Bem, isso é muito bom. Mas o elemento de imitar a Cristo proativamente, conscientemente, de ser como Ele e viver como Ele, começou a ficar no pano de fundo, começou a ser colocado de lado. E a ideia de separar-se dos vícios, dos males, das contaminações da sociedade começou a se elevar mais. É muito bom isso, porque isso é o elemento negativo da santificação. Mas o elemento de ser como o Salvador, andar como Ele, dedicar-se ao Senhor como Ele, começou a ser diminuído. E assim, com o surgimento do catolicismo romano, a partir do século IV, e da Igreja Ortodoxa também depois, diferentes percepções de santificação foram desenvolvidas e espalhadas por toda parte. E foi nesse período em diante, a partir do século VI, que a ideia de santificação já estava muito, muito distante do ensino da palavra de Deus. Você percebe como as coisas vão mudando? É como aquela história do telefone sem fio, não é? Um começa com a informação correta, vai passando de ouvido em ouvido, quando chega no último ouvido, na última boca, é uma história completamente diferente. Surge a ideia então de santificação como ascetismo. Me permita parar um tempo nesse elemento histórico, porque é muito importante. Santificação no início da igreja, ser como Cristo. Aos poucos, separar-se dos vícios e dos males, da contaminação do mundo, e agora com a perversão dos elementos do catolicismo romano, se afastando da palavra de Deus, o elemento do ascetismo começou a surgir. O que é ascetismo? Bem, ascetismo é essa prática de buscar a santificação. Lembra-se? Separação, elemento negativo, separando-se literalmente do mundo. Ser um asceta é uma pessoa que se isola dos prazeres do mundo, da sociedade, das pessoas, e assim abandona toda a ocupação terrena, seja trabalho, família, lazer, casamento, bens terrenos, e se isola em uma reclusão, em um monastério, por exemplo, numa caverna, no topo de uma torre, no meio de uma mata, e fica ali o resto da sua vida envolvido em repetições mecânicas de orações, vigílias, jejuns, automortificação. E é a partir desse ponto, do século VI, VII em diante, que somente aquelas pessoas, aqueles indivíduos que conseguissem alcançar esse patamar de autonegação, de se isolar de tudo, do mundo inteiro, receberiam o título de santos. Você percebe a mudança, a perversão da ideia de santificação? Ser como Cristo, separar-se do mundo, agora apenas separar-se do mundo físico, literalmente ascetismo, está isolado. Mas isso nunca deu certo e nunca poderia dar, nem naquele período,
Nem hoje, nem em monastério, nem em cavernas, nem no topo de uma montanha. Por quê, queridos? Porque no momento que nós abandonamos o ensino da palavra de Deus e começamos a seguir nossas ideias e filosofias, nós nos afastamos muito, muito do padrão de Deus. Porque o pecado está no coração. O pecado não está lá no planalto central somente, atrás das grades. Ele está na alma e no coração de cada homem não regenerado, e no crente numa luta contra ele. E assim, se o indivíduo sobe a um monastério, ele leva o seu pecado e o mundo com ele mesmo. E se ele vai para o meio da floresta, o pecado vai estar ali com ele. E é por isso que nós lemos nos anais da história todo tipo de coisa louca e todo tipo de coisa perversa em monastérios isolados em todo canto do mundo. Recentemente, há mais de 50 anos atrás, foi demolido um monastério na cidade de Goiânia e havia uma escola ao lado conectada e uma região de acomodação para freiras também, tudo no mesmo quarteirão. E aquilo foi extinto pela igreja e vendido a propriedade e decidiram demolir o local para construir prédio. E no meio da demolição, muitas coisas perversas e horríveis foram encontradas. Centenas de esqueletos de bebês nas paredes de adobe, no chão. Pessoas, homens e mulheres isolados do mundo, com pecado em seus corações. Nunca funcionou, não é? Tal ideia. Santificação, amigos, não é deixar de trabalhar, ou deixar de estudar, ou deixar de estar no meio de pessoas. Santificação é negar a si mesmo, negar o ego. Mas não consiste em negar a si mesmo as coisas boas e maravilhosas que Deus nos deu para o nosso uso. Como deixar, por exemplo, de comer carne, ou comer certos tipos de comida, se tornar um vegan ou um vegetariano. Bem, eu não quero condenar a ninguém que seja um vegetariano aqui nessa manhã. Talvez você necessite, talvez você precise de uma dieta, assim, realmente por questões de saúde, mas se por trás desse hábito, dessa dieta, está alguma imaginação de que isso te tornará uma pessoa mais santificada, mais próxima de Deus, você deve perceber que esse é um erro católico, de alguma maneira foi absorvida por você. Sim, obviamente, deve haver um controle, não é? Daquilo que nós comemos, ou do tanto que nós comemos, mas santificação não é simplesmente isolamento do mundo, ou deixar de ter acesso às coisas que Deus deu ao seu povo. Bem, querido, santificação não é ser uma pessoa taciturna, uma pessoa sombria, austera, distante, isolar-se das pessoas com um ar de superioridade. Não, o crente deve permanecer no mundo para influenciar no mundo. Uma das figuras maravilhosas sobre o crente e a igreja é que o crente e a igreja é como luz neste mundo e como sal neste mundo. E o sal é colocado na carne para ela não apodrecer e para dar sabor às coisas. Assim não é isolamento do mundo. É permanência nele, mas longe das contaminações daquilo que é mundano, daquilo que é intrinsecamente mundano. Certamente não é permanecer no pecado. Nós lembramos sobre a oração do Senhor Jesus Cristo, aquela oração sacerdotal, em João capítulo 17, 15, onde ele fala sobre santificar os seus servos. João 17, versículo 15, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E no versículo anterior, 15, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Santificação é com os pés neste mundo e com a mente e o coração em Deus, na eternidade, nas coisas futuras, como uma influência correta nessa vida, conduzindo pessoas a Cristo. Santificação, amigos, essa é a ideia. Não é um afastamento da palavra de Deus, como o catolicismo romano e suas ideias por inteiro, e nem a sua influência na teologia evangélica, como nós vemos em toda parte. Com essa influência da teologia católica no meio evangélico, deixe-me continuar o elemento histórico, estou quase acabando. Nós vemos uma nova ideia sobre o que é o que seja santificação. De acordo com essa nova concepção de alguns séculos para cá, santificação já não era somente fugir do mundo, mas mudou-se a ideia, trocou-se a marcha. Santificação agora é viver acima do mundo. Santidade passou a ser vista então como uma escada para alcançar a Deus, como meritório para a salvação, os degraus, vários estágios de iluminação até o indivíduo chegar a Deus.
E tudo isso, esses estágios, é alcançado no catolicismo medieval, e isso muitas vezes no meio evangélico, por meio de contemplações, por meio de meditações, oração contemplativa, canto contemplativo e todo tipo de coisa, e assim de alguma maneira você se projeta para a presença de Deus. Você se desliga do mundo, é algo bastante místico, há um cântico que é repetido, orações que são repetidas, uma espécie de mantra religioso, cânticos gregorianos e coisas desse tipo, que te fazem ter um suposto senso da presença de Deus. Perceba o progresso então. Palavra de Deus, primeiro século, santificação, ser como meu Senhor, ser semelhante a Ele, em vida, em pureza e uma vida voltada para Ele. Aos poucos, separação do mundo apenas, então separação literal e física do mundo, e agora está acima do mundo, sair dessas coisas reais, a influência do misticismo asiático, contemplar, sentir a Deus no ser interior, a alma eterna e todo esse tipo de linguagem que nós vemos por aí. Meus amigos, deixe-me dizer com toda clareza, você percebe como isso não tem nem cara nem cheiro de palavra de Deus? Quão diferente é do ensino da palavra de Deus? O ensino na Bíblia é que o crente salvo é o sal da terra, é a luz do mundo. E que santificação acontece conforme nós nos aproximamos de Deus em oração e dependência. E pela sua graça nós lutamos contra a velha natureza e contra o pecado. E o crente, em dependência de Deus, recebe graça e força e vigor para vencer muitas batalhas. Um dos maiores equívocos em nossos dias sobre o tema da santificação é essa visão perfeccionista de santificação que foi trazida do catolicismo romano para dentro do movimento evangélico pelas portas do pentecostalismo. E isso é algo que tem influenciado muitas igrejas nos últimos 100 anos e dominado a mente de muitos crentes ao ponto de torná-los quase paralisados em sua vida cristã. É algo bem antigo, é algo que caracterizou muito um período do metodismo inglês, o seu período final, chamado movimento da fé, e ainda se encontra em muitas igrejas hoje. E é intrigante que há muitos crentes, nós encontramos o tempo todo, que são guiados em sua vida cristã por certos conceitos sobre santificação, que estão baseados nessa ideia sobre a perfeição na santificação pela fé. Bem, a ideia por trás desse ensino é o seguinte, que um crente em Jesus Cristo pode alcançar completa santificação, santificação perfeita, através da fé. Você já ouviu falar sobre isso? É a ideia de que você precisa apenas encostar para trás na vida cristã e deixar o Espírito de Deus te carregar e te fazer tudo. Descansar no Senhor e Ele fará o resto. Você já ouviu aqueles cânticos que promovem essa ideia, não é? Não tenha sobre si um só cuidado, qualquer que seja, porque um cuidado somente só será muito. É meu, somente meu, de Deus. Todo o trabalho, teu trabalho é descansar em mim. Esses são cânticos que promovem essa ideia de santificação pela fé. Mas a Bíblia ensina que salvação é somente pela fé e que santificação é pela fé e pelas obras. É isso que nos ensina a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Salvos pela graça por meio da fé para as boas obras. E essas boas obras são obras de santificação. Amigos, a Bíblia ensina que há muito para nós fazermos na santificação. A luta, a negar-se a si mesmo, a vigilância, a disciplina. E essa ideia de que você pode ser santificado por meio da fé e de uma conexão com Deus, são palavras que são utilizadas por aí, um grande carregar espiritual que vai te levar como uma bateria cheia por muitos anos. Cria pessoas iludidas que muitas vezes são conduzidas por pecados diversos, imaginando que são imunes a esses pecados. A salvação, sim, é totalmente pela graça de Deus. Nada no ser humano, mesmo o vir a Cristo, é uma inclinação do Espírito Santo de Deus que nos conduz a Ele. É uma ação do Espírito sobre a vontade humana, que pela primeira vez torna o arbítrio livre. Não é que nós tenhamos qualquer arbítrio livre, mas quando nós temos nossos olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus na regeneração, então nós passamos a escolher Cristo. É Ele que nos leva a isso. Não há tal coisa antes, chamada livre-arbítrio. Mas a santificação não é pela fé somente. Há muito de nossa parte
para alcançar santificação. Santificação envolve ação. Se nós podemos usar o termo parceria, talvez seja um termo que defina bastante o que seja santificação. Santificação é a parceria do crente com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que vem habitar no crente, ele começa a ativar a nossa consciência. Não haja dessa maneira, não pense dessa maneira, não se envolva com essas coisas. Essas são instigações do Espírito. E o que o crente faz? Ele obedece. Ele se afasta desse caminho. Ele ouve a voz do Senhor e não se envolve com essas coisas. Ele controla o temperamento. Você percebe a parceria? O Espírito Santo ativa a consciência e você responde. O Espírito Santo inspira os apóstolos a escrever a palavra de Deus e te comanda a lê-la, e você gasta tempo lendo, e você é transformado, e você aprende a vontade de Deus, e você é cheio do Espírito Santo de Deus para viver, para combater o pecado, para louvar ao Senhor, para agradá-lo. É uma parceria, como no comércio, por exemplo. Você quer abrir um comércio de produtos importados, não sei, mas você não tem o capital. E um amigo que tem o capital, ele se junta com você numa parceria e ele entra com todo o capital, e a loja é construída, e o CNPJ é tirado, e as prateleiras são compradas, e ele entra com o capital. Mas não é ele que vai lá abrir a porta e atender o cliente, é você. Você entra com a mão de obra e gerenciamento, e ele entra com o capital. Assim também o Espírito Santo, ele te dá graça, poder, uma nova natureza e a sua palavra, e você obedece, e você segue, e você se desvia do caminho mau, e você entrega a tua vida ao Senhor, e pede por perdão, e renova a tua vida na mão dele. E qual é o resultado? Santificação. Mais próximo de Deus, mais como o Senhor Jesus Cristo, mais semelhante a Ele, mais separado do mundo, mais maturidade, mais paz, mais alegria, mais vida com Deus. Santificação é uma parceria. Não há tal coisa chamada santificação pela fé, onde eu imagino que por uma grande oração, algum descarrego do Espírito Santo, eu me torno intacto e imaculado, e de agora em diante eu estou imune ao pecado. Nós não encontramos esse ensino na palavra de Deus. A propósito, eu preciso mencionar isso novamente. Há um movimento no meio evangélico reformado que tem influenciado muitas igrejas sobre uma ideia um tanto errada sobre santificação. Eu mencionei isso recentemente, mas preciso mencionar porque esse é o nosso tópico. É um movimento chamado Satisfação em Deus, em inglês Desire in God, que veio dos Estados Unidos para o Brasil, através de um grande pregador chamado John Piper, que me parece ser um crente verdadeiro, sim, me parece ser uma pessoa que nasceu de novo, de fato, mas que cometeu um grande erro em seu zelo para auxiliar as pessoas em santificação. E o erro, creio eu, que ele cometeu, quem sou eu para falar isso? Não é um grande pregador, mas baseado na palavra de Deus e naquilo que nós aprendemos aqui. O seu erro foi reduzir ou simplificar a busca de santificação e do crescimento espiritual a apenas um aspecto, que é o aspecto da satisfação do crente em Deus. E ele diz que se o crente tiver toda a sua satisfação em Deus, em tudo o que ele faz, então, grande santificação. Tudo o que você precisa fazer para glorificá-lo, para ser mais como Cristo, é ter a sua alegria e satisfação em Deus. Ele apelidou esse sistema de hedonismo cristão, ter prazer em Deus em todas as coisas. Mas amigos, soa muito lógico, soa muito bom, soa muito atrativo, não é realmente? Há muitos livros sobre isso, muito debate, muito blog, muita coisa, porque soa maravilhoso. Mas será que as pessoas já pararam para perguntar, será que isso é bíblico? Porque nos é suposto comparar todas as coisas com a palavra de Deus. Será que isso é bíblico? Será que é isso que nós encontramos na palavra de Deus? E quando você vê e lê a palavra de Deus e compara as coisas, você descobre que a Bíblia não reduz santificação, a busca por ela, a um aspecto apenas: desejar a Deus, se alegrar ou se satisfazer em Deus. Na verdade, na palavra de Deus nós encontramos pelo menos 6 a 7 vertentes ou frentes de exercício para a santificação. A salvação é pela graça de Deus somente. Mas no que se refere à santificação, há muito para nós fazermos. Se você abrir comigo em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, foi o tema de uma mensagem há 2 ou 3 domingos atrás. Eu lhe encaminho ao site onde nós temos o texto e a meditação nesse capítulo. 2 Pedro 1, versículo 5. Aqui nós encontramos 6 ou 7 vertentes para a santificação. Versículo 5 de 1 Pedro, ou 2 Pedro.
2 Pedro 1,5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, começa aqui, diligência, a parceria do crente com o Espírito. Acrescentai à vossa fé, observe agora, você foi salvo, transformado, há certas coisas a serem buscadas. A virtude, e a virtude o conhecimento, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Aqui estão 7 vertentes na palavra de Deus para a santificação, não apenas uma. Ele começa com virtude. O crente precisa de virtude, atos virtuosos, atos nobres, como um crente em Jesus Cristo. Depois, conhecimento, não é? Que está aí no versículo 5. Acrescentai com diligência a vossa fé a virtude, e a virtude acrescente o conhecimento. É maravilhoso perceber que ele não começa com conhecimento, ele começa com virtude. Por quê, queridos? Porque há muito crente que tem um grande intelecto, mas não possui virtude, não possui consideração, não possui disciplina, não há amor fraternal. São crentes que gostam de debater teologia, reformados, esse ponto difícil da fé e aquele ponto difícil da fé, mas não há amor fraternal, não há disciplina, não há gentileza, não há controle do vocabulário, não há um desejo de honrar o Senhor. É por isso que o Espírito de Deus colocou aqui inicialmente virtude. Virtude, queridos. E então conhecimento. Conhecimento, não apenas conhecimento doutrinário, mas das doutrinas da graça, isto é, mas todo conhecimento espiritual é necessário. Há muitos crentes que se especializam em doutrinas profundas, isso é maravilhoso e necessário, mas que não conhecem nada sobre as profecias, nada sobre as promessas. E assim, quando eles vão pela vida, e a grande dificuldade, eles desmoronam em pedaço, porque não conhecem as listas de promessas. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quão maravilhoso é ter todo o conhecimento da fé, as doutrinas profundas, as promessas, conhecimento das exigências e dos deveres que Deus dá a todo crente. Bem, você deve anotar essas coisas em tua Bíblia, ter listas de promessas, de exigências, de deveres do crente. Conheça essas coisas. Então, temperança, luta contra a concupiscência, contra os apetites carnais, negar a si mesmo. Será que eu perco muito tempo na televisão, ou no lazer, ou na internet? Nós somos chamados à temperança, ao balanço. Será que eu me preocupo demasiadamente com a minha aparência, mais do que com o meu crescimento espiritual? Temperança é esse balanço. O crente é chamado a esse balanço. Há crentes que são estranhos às vezes, quando você começa a observar. Eles possuem um imenso cérebro, mas um coraçãozinho mirrado. Não há consideração por irmãos, não há divisão do peso e da carga na obra do Senhor. E há outros que têm um imenso coração, mas não possuem nenhuma consideração, não pensam, não param para pensar, e não conhecem as doutrinas da fé, e não conseguem defender a fé, e são levados de um lado para o outro. Temperança se refere a esse balanço necessário na vida cristã. Grande conhecimento da palavra, grande amor, grande humildade, uma vida realmente balanceada, inteira. Então ele fala sobre paciência, que se refere a uma profunda confiança no Senhor, no meio das provações, no meio das dificuldades. E ele lida com piedade, que é uma palavra que perdeu um tanto o significado em língua portuguesa, uma palavra arcaica. Mas piedade é reverência, reverência em relação às coisas de Deus, por Deus, pelo seu nome, pela sua igreja, pelas suas coisas, por tudo aquilo que é separado para o Senhor. É manusear as coisas de Deus, sejam palavras, as conversações ou as coisas separadas para o Senhor, com grande reverência. Reverência pelo seu culto, reverência por sua casa de oração, separando o santo do profano, fazendo bem clara a distinção entre o mundo e a igreja. Deve ser bem clara essa linha divisória. E quão triste é ver isso, não há mais piedade entre o povo de Deus. E a linha divisória entre o profano e o sagrado é tão porosa que você não consegue mais distinguir em muitas igrejas. E o mundo está ali dentro na adoração. E o mundo está ali dentro no estilo de vida, nas escolhas, no vestiário, na maneira de se proceder, no vocabulário. Onde há piedade, irmãos, reverência na casa do Senhor, pelas coisas do Senhor. Então ele fala sobre amor fraternal, melhor exercício para a humildade, melhor remédio contra o orgulho, amor fraternal. Se o amor
é o grande dom de Deus. Então o amor fraternal é a expressão mais refinada desse amor. Amor entre irmãos, amor prático. Então ele fala sobre perseverança, que é viver debaixo da condução de Deus, o que quer que aconteça, perseverar e depender do Senhor, perseverar nas promessas, na confiança, sabendo que Deus nos testa, nos coloca em situações diferentes, em provações, perseverar em depender dEle. Bem, você não pode reduzir a busca por crescimento na graça e santificação a um elemento só na vida cristã, que é desejar a Deus e se alegrar nele sobre todas as coisas. Você percebe o erro de certas filosofias que se espalham entusiasticamente entre jovens reformados? Não, amigos, aqui está. É necessário grande dedicação. É uma parceria do Espírito com o crente. Santidade é um estado, salvos, filhos de Deus, e também uma vocação. Em Cristo Jesus, todo crente foi santificado, chamado para fora de um estado de condenação e perdição. Lembre-se sempre disso, separado para o status de filho de Deus, de filha de Deus. E assim nós estamos em Cristo, nós estamos em um status, em uma condição espiritual de pessoas salvas, de pessoas que pertencem a um outro reino, a um outro mundo. A posição do crente aos olhos de Deus agora não é mais de um inimigo, mas de uma pessoa santa, separada para Ele, de um filho, uma pessoa adotada por Cristo Jesus. Mas santificação também é uma vocação. E vocação, perdão, todos entendem, significa chamado. Salvo, separado. Bem, o crente não chegou ainda a um estado de perfeição. E nunca chegará desse lado do céu. Porque enquanto na conversão é o jugo do pecado, ou o poder do pecado que é fraturado, quebrado, a presença do pecado, ela continua. Mas quando nós recebermos um novo corpo na glória eterna e essa velha estrutura for deixada de lado, então nem mesmo a presença do pecado existirá ali. Mas enquanto nós estivermos desse lado do céu, o pecado é como uma lama em nossos sapatos, que nos seguirá até os portões celestes, mas não entrará ali. Então, meus queridos, santificação é uma vocação, é um combate contínuo na vida dos pensamentos, para ser mais como Cristo, mais separado deste mundo, mais para Ele, mais por almas, vidas voltadas ao Senhor. Santificação é um chamado, é uma marca distinta do verdadeiro crente. Nós imitamos a Deus, nós nos assemelhamos mais a Cristo. Santificação é um comando do Senhor. Aí em 1 Pedro 1,16 nós lemos essas palavras: porque não vos fizemos saber o poder. Na verdade estou em 2 Pedro, mas em 1 Pedro 1,16, ouça essas palavras, são tremendas. Porque, porquanto está escrito no Antigo Testamento, isto é, sede santos, porque eu sou santo. Ser como Ele, em justiça em nossas palavras e atitudes, em justiça e retidão em nossos contratos e promessas. Pensar como Ele, Cristo, isto é, sempre visando a glória do Pai. Interessar-se por sua casa de oração. Oh, queridos, deixe-me ser muito prático nessa manhã. Reduza isso à palavra consideração. É uma palavra de ouro. Santificação se aplica na consideração. Consideração é quando o crente para e ele considera. Hoje é sábado, amanhã é o dia do Senhor. Um novo local. Quantas coisas precisam ser feitas. Deixa eu estar lá no sábado. Amanhã é o dia de adorar o Senhor, as horas estão passando. Eu não quero estar cansado no banco. Deixa eu cessar essa conversa, esse lazer e dormir, descansar. Eu disse algo para um irmão, para uma outra pessoa. Deixe-me considerar que eu preciso anotar isso no papel para não esquecer, ou tomar medidas para não prejudicar outras pessoas. Consideração é uma manifestação prática de santificação. É ser como Cristo Jesus. Será que você considera positivamente a necessidade de um irmão, está atento para essas coisas, você está considerando enquanto você vive em um contexto de igreja? Será que você considera também ações e palavras, como isso pode refletir sobre outras pessoas? Não é sempre uma questão de abraçar o que me interessa, mas perceber o que eu estou deixando para trás. E as pessoas que estão sendo afetadas, santificação é andar como o Senhor Jesus Cristo. Justiça, uma atitude reta, uma atitude fraternal, é um controle da linguagem,
é saber onde eu estou entre o povo de Deus, pessoas com quem eu vou viver por toda a eternidade. Considere, pare, sempre considerando, antes de agir, ao agir, o peso das coisas, decidindo sob a luz da eternidade, o que eu vou comprar, para onde eu vou morar, o que eu vou fazer, as horas deste dia. Considere, esteja sempre considerando, anote, tome nota, coloque diante dos olhos. Isso é santificação prática, porque isso é separação do tempo e da vida, dos pensamentos para a glória de Deus, para o reino de Cristo. E o que é o reino de Cristo, senão pessoas, e o seu evangelho, e almas a serem alcançadas? Assim, é um chamado a imitar a Jesus Cristo. Bem, nós não somos capazes de fazer tudo isso por nós mesmos. É por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Já fomos salvos, estamos seguros de nossa salvação. Cristo é o nosso exemplo de cristão. Bem, de que maneira prática? Ele é então o nosso exemplo para a santificação. Nós pensamos sobre o Senhor Jesus Cristo e como Ele colocar o Pai em primeiro lugar. É muito fácil aprender, queridos. Ali estava o Senhor Jesus Cristo lidando com os negócios do Pai aos 12 anos de idade. Por toda a sua vida, assim é ser como Cristo. O seu reino, a sua casa, almas, ser como Cristo. Colocá-lo em primeiro lugar. Cristo submeteu seus mandamentos do Pai. Nós devemos sempre, em nossas escolhas e decisões, pesar na balança a vontade de Deus. Em cada situação se pergunte o que o Senhor faria, de que maneira Ele falaria. Sim, eu não tinha o poder para agir de maneira perfeita como Ele, mas que princípio Ele tomaria aqui? O que Ele escolheria? Qual sacrifício Ele faria? Sempre glorificando o Pai, sempre em busca de almas, às vezes desviando o seu caminho para tomar o caminho mais longo e mais cansativo para alcançar uma alma. Outras vezes, dias no relento para abençoar milhares de almas, sempre preocupado com os outros, sempre alcançando com o seu evangelho, sempre um coração dilatado, observando, atento às necessidades espirituais, sempre aproximável. Jesus Cristo, Senhor, sempre aproximável, nunca isolado, nunca separado nos cantos, nunca se colocando superior aos outros, sempre envolvido, sempre com a mão em obra, sempre se dispondo, nunca se considerando, eu sou o Senhor da glória, eu não posso lavar os pés do discípulo, eu sou um homem, uma mulher de 30, 40 anos de cristianismo, eu não posso carregar uma cadeira, eu não posso abrir uma porta, eu não posso visitar alguém. Oh, como Jesus Cristo. Santificação é ser como Ele, é ser separado desse mundo, sim, mas como o Senhor. Observe o caráter do teu mestre, suas palavras, suas disposições. É um chamado a sermos guiados pelo Espírito também em santificação. O Espírito de Deus foi enviado para realizar essa obra, porque o objetivo dele é nos fazer semelhantes a Cristo, cristãos, e nos preparar para entrar na glória eterna. Ele faz isso primeiro na conversão, esse é o início, e então ele faz isso ao longo da jornada da vida cristã. É Ele, meus amigos, que implanta esse desejo por santificação em nós, inicia este combate por santificação nos pensamentos e na vida. É Ele que dá força e vigor e alegria para viver uma vida assim. Santificação é a marca de uma pessoa verdadeiramente salva, que ele persevera em santificação, que ele é preservado por Deus em santificação. Deus preserva os seus, os fazendo perseverar, os fazendo continuamente lutar contra o pecado. E assim, se o crente cai uma vez, ele volta em arrependimento ao Senhor, e se ele cai 100 vezes, ele volta em tristeza, em contrição, ele se levanta. E quando se olha sobre a vida desse crente ao longo de toda a jornada, você percebe que ele estava perseverando, e ele foi assim então preservado até chegar à linha final em santificação. Santificação não é uma estátua intacta, imaculada, mas é um soldado combatendo e se levantando contra o pecado, até chegar ao final da jornada. Você percebe a dinâmica tão diferente da ideia medieval, não é? De uma estátua imaculada numa parede. Não, queridos, é um combate contínuo, é arrependimento contínuo, é vitórias contra o pecado, é maior desejo de santificação por eles. Esse é o retrato de santificação. Amigos, Deus não levará ao céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Santificação é uma disposição contínua do crente.
É essa marca característica, o verdadeiro arrependimento, o retorno ao Senhor, um desejo de permanecer junto a Ele sempre. Oh, quão necessário é pensarmos sobre isso. Ele nos preserva, nos fazendo perseverar em santificação. Essa é a graça de Deus. Deixe-me falar nos últimos minutos que nós temos, sobre alguns motivos para a santificação. Porque você e eu fomos salvos pela graça de Deus, nós devemos perseverar continuamente em santificação. Por que isso? Bem, porque Deus nos chama, isso é um chamado, uma vocação. 1 Tessalonicenses 4,7, não, ou melhor, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. A busca contínua de um crente por uma vida separada para Deus é a marca que nele há justificação e eleição. E essas coisas, elas podem ser distinguidas, santificação e eleição, mas nunca separadas. Eleição e santificação não se separam, embora nós podemos distinguir entre uma e outra. Da perspectiva de Deus, nosso Criador, o Salvador, eleição é conhecida primeiro e então santificação. Da nossa perspectiva humana, nós conhecemos primeiro, ou experimentamos primeiro, santificação e depois conhecemos a eleição. Nós não descobrimos primeiro se fomos eleitos por Deus e depois somos santificados. Exatamente o contrário de nossa perspectiva. É o oposto. Primeiro você descobre e observa na tua vida que algo aconteceu, que você é uma nova pessoa, que você tem poder sobre o pecado, uma nova disposição, uma nova alegria, e a santificação, que um processo foi implantado ali. E conforme você aprende a doutrina da salvação, sabe o que você descobre? Que você é um eleito de Deus. Porque há um processo de santificação operando em tua vida. Da perspectiva de Deus, primeiro Ele conhece os seus eleitos, depois Ele chama para a santificação. De nossa perspectiva, nós reconhecemos que algo aconteceu em nossas vidas porque nós nos arrependemos diante do Senhor e depositamos a nossa fé nele. E sabe o que nós descobrimos depois? Que fomos eleitos por Deus, porque é uma eleição para a santificação. Assim, meu querido, se você está buscando a Deus para a conversão e a salvação, e de alguma maneira você foi introduzido a ideia ou o ensino sobre a predestinação, de uma maneira prematura, e lhe deram osso e carne para morder quando você não tinha dente ainda, e você foi levado a uma esquina, a um bico de sinuca, como se diz, e na tua mente vem aquela ideia: eu não sei se eu sou um predestinado, um eleito por Deus. Como é que eu posso buscar a Deus para a salvação se eu não sei se eu sou um salvo? O fato de eu não estar buscando é porque eu não sou salvo. Será que eu estou buscando, mas nunca sinto, é porque eu não sou eleito? Se você caiu nessa sinuca de bico, eu te digo que você não pode subir ao céu, porque é isso que você está buscando. E ver o teu nome escrito no livro da vida e saber que você é um eleito para depois buscar a salvação. É o contrário. Você vem a Cristo por tua necessidade de perdão, porque é um vazio muito grande, um câncer corroendo a alma, e você precisa de paz com Deus, e perdão e certeza de vida eterna. Você põe de lado por um pouco essa ideia de se sou eleito ou não, e você vem a Cristo pela necessidade. É assim tão simples. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim. Aquele que tem fome, vem a mim. Se você tem fome, sede por perdão e paz com Deus, você vem, você se entrega, você confessa o teu pecado, então você percebe que uma obra de santificação é iniciada, luta contra o pecado, novos desejos, novas alegrias. E sabe o que você descobre depois? Que o teu nome estava escrito no livro da vida. A busca contínua por uma vida separada do pecado é uma marca de uma pessoa que foi eleita por Deus. Assim, nesse aspecto, tornar mais claro para nós a nossa justificação ou eleição é tornar mais claro para nós que uma obra do Espírito existe em nós. Luta, nova alegria, uma descoberta da palavra de Deus. É por isso que a doutrina da eleição se torna um grande conforto a um verdadeiro crente. Que você pode parar e considerar os sinais de uma nova criatura, a obra do Espírito Santo, então saber que você foi predestinado por Deus, e não o contrário. Se há um desejo de honrar o Senhor,
e se há arrependimento de pecados, e se há amor por Cristo e sua palavra e pelo povo de Deus, certamente você foi eleito por Deus, porque é uma eleição para a santificação. E se há santificação, então há eleição. Se há batimento cardíaco, informação elétrica no cérebro, então há vida nesse corpo. É assim que nós olhamos. Essa é a nossa perspectiva. Sem santificação, queridos, todas as coisas são impuras, sabia? 1 Timóteo 1,15 nos fala sobre isso. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Você já leu esse versículo? Deixa-me te dizer o que ele não diz. Esse versículo não está dizendo que uma pessoa que observa algo errado na igreja, ou identifica alguma coisa que não convém, ele é impuro, porque tudo que ele vê é impuro. Eu me lembro um pastor muito famoso aqui, nessa cidade, sobrenome Azevedo, e um dia ele estava pregando numa igreja, e ele disse, esse é o testemunho dele, olha, um crente veio a mim no escritório, depois no gabinete, e me disse, pastor, olha pastor, o senhor precisa lidar com isso, as irmãs se vestem de uma maneira muito indecente nessa igreja, e era verdade, e a saia não é medida, e o tecido dá para ver a roupa de baixo marcando. Pastor, isso é coisa absurda, e tem coisa estranha acontecendo. Pastor, tem muita fofoca nessa igreja, observe. E as pessoas destruindo e pichando uns aos outros. E a resposta daquele pastor foi a seguinte, meu irmão, pare. Eu não lido com fofoca, nem com mini-saia, nem com nada desse tipo na igreja. São coisas pequenas. Você está vendo coisas impuras onde não há impureza. Não é isso que esse versículo está dizendo. E aí ele mencionou esse versículo para ele. Nós mencionamos ou lidamos com questões impuras, sim, na casa de Deus, porque nós estamos em busca da santificação. Não é isso que esse versículo está dizendo, todas as coisas são impuras para o impuro, contaminado, e puro para um puro. O que ele está dizendo aqui, um coração santificado, santifica a oferta. Assim, todas as coisas que um crente agora oferece ao seu Deus, foi santificado, porque são puras, porque a pessoa foi purificada. Mas para uma pessoa não salva, não regenerada, a sua oferta, o seu louvor, a sua adoração está manchado pelo pecado, porque ele mesmo não foi santificado. Essa é a ideia desse versículo. Assim, todas as coisas são separadas, santificadas para aquele que foi separado, santificado e aceito por Deus. É por isso que não há como adorar a Deus de verdade antes que a minha vida seja transformada. Oh, queridos, em Cristo, Deus santifica o seu filho e a sua filha e torna a sua adoração aceitável. E assim todas as coisas se tornam puras para aqueles que foram santificados. O seu culto, a sua oração é separada para a glória de Deus e aceita. É essencial que em qualquer serviço dirigido a Deus, nós temos essas palavras de 2 Timóteo 2, versículo 21 em mente. Quão maravilhosas são essas palavras. Eu preciso concluir por aqui, mas deixe-me lê-las. 2 Timóteo 2, 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Todas as coisas são puras, para os puros. Essa é a ideia. Porque o Deus que você ama, Ele ama a santidade. Daí a necessidade de santificação. Daí, às vezes, a intensidade da disciplina de nosso Deus sobre nossas vidas, provações e situações diversas, porque elas trazem à superfície certos traços de nosso caráter que precisam ser confessados e lidados. Pastor, eu tenho orado muito por santificação, por fé, mas sabe o que está acontecendo, pastor? Quanto mais eu oro por santificação, mais eu começo a ver meus pecados. É exatamente isso, querido. Deus respondeu a tua oração. É para que você confesse e lide com esses pecados e seja livre deles. Você está lavando alguma coisa, trabalhando com a mão, você sujou de graxa, escova e limpa, está limpinha. Põe junto da luz, que você vê sujeira nos cantos, todo lado, para você voltar à água. Quanto mais você ora ao Senhor pedindo por santificação e crescimento, mais Ele mostra aqueles certos traços do caráter que precisam ser santificados. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê as falhas, para que você confesse diante do Senhor. Que amor, que misericórdia de nosso Deus, não é? Porque o seu objetivo é a nossa santificação. Há muitas questões práticas, meus queridos.
que impedem a santificação. Muitas vezes a ignorância quanto à guerra espiritual. Será que você considera todo dia que nós vivemos em um contexto de guerra pela santificação? Guerra por almas, Satanás controlando e dominando almas, a igreja em busca de almas para levar ao Evangelho. Uma luta por santificação a cada dia. Quando você põe o nariz para fora da porta, mesmo dentro, entre as quatro paredes, o tempo todo, é um contexto de batalha a vida cristã. A vida cristã não é algo alternativo. Se não há oração contínua, nem lista de intercessão, nem de evangelismo, e eu não sei o que a igreja está fazendo, eu vivo para mim mesmo, então Satanás e a minha velha natureza terão grande facilidade de me tornar um crente inútil e infrutífero. Nós falhamos quando nós não vivemos as nossas vidas como prioridades para o Senhor. Nós devemos sempre perguntar: é o meu amor hoje por Cristo Jesus? Faça-se essa pergunta. Nesse momento atual, um amor mais profundo e mais sincero do que era um ano atrás, 6 meses atrás. É esse amor expresso por maior gratidão, maior serviço a Ele, maior adoração. Quanto do meu coração é voltado a Ele. Outro empecilho para a santificação são pecados persistentes, não confessados. Enquanto você ficar acariciando esse pecado amado, dificilmente você conseguirá crescer em santificação. É necessário mortificá-lo. E o termo mortificar é uma punhalada no coração dele. Lançar fora esse pecado amado. Pecados não confessados, persistentes, são uma imensa barreira para a santificação, porque Deus é santo. Oh, amigos, pense sobre isso. Pense sobre essas questões. A natureza do pecado é tão contrária à natureza de Deus e à natureza do crente. Há muitas vezes motivos errados no serviço do Senhor, e às vezes a complacência. Será que eu estou fazendo algo na casa de Deus visando a promoção, o aplauso, os olhos das pessoas? E assim eu estou roubando a glória de Deus no que eu faço? Será que no meu pensamento eu estou pensando, como é que as pessoas vão me ver quando eu fizer isso na igreja? Ou será que é apenas inércia espiritual e você recebeu um dom de Deus e talentos e bens e tempo e você usa para si mesmo somente e não para a glória de Cristo? E você possui inteligência, saúde, influência em certos meios, mas você serve a si mesmo ao longo da jornada apenas? Como pode a santificação ser desenvolvida? Oh, estude e ame a palavra de Deus. Esse é um passo essencial para a santificação. Essa é a autoestrada da santificação, a palavra de Deus. Ore, tenha listas de oração e de intercessão. Combate pela santificação deve ser contínuo. É uma batalha pela vida da alma, não é por comunhão com Deus. Contínua num mundo tão corrido como esse, um combate contínuo. É uma batalha pela santificação contra o pecado que se levanta dentro de nós, fora de nós. É uma batalha pelo Evangelho, para promover o Evangelho e hoje em dia manter a pureza do Evangelho. Não apenas promovê-lo, também manter a sua pureza. Uma batalha, uma luta por segurança e certeza pessoal de salvação contra os ataques de Satanás. Uma batalha pela defesa da verdade, a fé cristã, contra os ataques contínuos de Satanás. Você não conseguirá desenvolver a tua santificação se você dorme no uniforme. Soldados prontos para defender a palavra de Deus. Santificação, comunhão com Cristo Jesus. Lembre-se daquela mulher do fluxo de sangue. Busque tocar na barra do manto de Cristo a cada dia em oração, continuamente ali. Confesse a Ele os teus pecados diariamente, ao final de cada dia, analise o coração. Você veio a Ele um dia para a salvação, venha a Ele diariamente para o perdão de pecados. Pense como João, busque recortar ou recostar, melhor dizendo, a tua cabeça no seio de Cristo a cada dia em comunhão com Ele. Não há lugar melhor, a presença do Senhor. Se você deseja crescer em santificação, sempre pergunte como Cristo agiria, como Ele escolheria, qual seria a sua postura, a sua atitude. Busque essa graça e a força do Espírito Santo nisso. Seja guiado pelo Espírito. Ouça as intimações do Espírito na mente, te dizendo como você deve viver, que você não deve ir por ali, mas que você deve ir por aqui. Busque detestar, odiar com ódio cruel o pecado que há em você. E lance-o fora continuamente. E odeie completamente.
E assim você se verá livre dele mais e mais. Reconheça que Deus é digno de toda a obediência, não somente como um juiz de obediência, mas como um pai amável e bondoso e misericordioso, que deve ser obediente porque é tão maravilhoso esse Pai Celestial. Quando você for tentado fortemente a pecar, diga como José no Egito: como pois faria eu tamanha maldade contra meu Deus e pecaria eu contra ele, diante dessa televisão, dessa internet, nessa rodinha de pessoas? Como faria eu tamanha maldade contra meu Deus? Diga essas coisas, pronuncie elas, traga diante da tua mente estas coisas. Você está a ponto de dizer algo, diga como José. A ponto de colocar teus olhos sobre algo, diga como José: como poderia pecar eu contra meu Deus? A ponto de se entregar à autocomiseração, pena de si mesmo, complacência, diga como José: como poderia eu pecar contra meu Deus, que me salvou? Se você para permanecer firme, você precisa talvez sofrer alguma perseguição, sofra, alguma perda, sofra, mas sempre mantenha a santificação como grande objeto da tua vida. Creia que Deus é poderoso para te preservar vivo, mesmo no meio de perseguições. Oh, queridos, há tanto a ser dito sobre esse tema tão maravilhoso. Santificação requer obediência, santificação requer sacrifício, uma parceria entre o Espírito Santo e o crente. Pense sobre o gozo e a alegria da santificação. Como pode uma ideia sobre santificação associada a legalismo, a subir ou escalar uma montanha, a tristeza, enfado? Quão diferente é santificação na palavra de Deus. É a melhor vida a ser vivida, é a vida mais gloriosa possível. Não há nada mais alegre para um ser humano do que experimentar comunhão com Deus, e santificação é exatamente isso: comunhão com Deus, andar em sua presença. Somente aqueles que andam em santificação experimentam verdadeira alegria, o gozo e a alegria de saber que somos filhos de Deus, e experimentarmos a cada dia que fomos eleitos, porque é uma obra de santificação contínua na vida. Amigos, deixe-me concluir por aqui essas palavras de 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo Jesus como Senhor em vossos corações. Esse é o resumo e a essência da santificação. Cristo dentro de nós, separados para a sua glória, para o seu serviço, para o seu louvor, a nossa alegria nele. Que Deus nos ajude e nos abençoe, e Ele nos ajudará se nós dependermos dele.